De Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt. E passam agora 8 minutos das 11 da manhã. Muito bom dia. Vamos dar início já de seguida ao programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Estamos então a dar início nesta altura ao programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, um programa que acontece sempre à sexta-feira, depois das 11 da manhã e com reposição ao domingo às 10 da manhã. Tivemos aqui uma pausa para férias, estamos de regresso. Seu Padre António Loureiro, bom dia. Obrigada por se juntar a nós para retomarmos mais uma temporada, podemos dizer assim, não é? Do nosso programa Palavras de Esperança. Bom dia. Muito bom dia também à Liliana e também a todos os nossos ouvintes. Com muita alegria que aqui nos voltamos a reencontrar neste programa que nos ajuda a descobrir um pouquinho de esperança no meio das dificuldades da vida e olhar para a Palavra de Deus. Efetivamente estamos num novo período, aproxima-se o novo ano pastoral, 2021-2022, começa justamente depois das férias de verão, com o reinício da escola, o reinício da catequese e toda uma nova etapa. Queria dizer, era quase como na escola, não é? Exatamente, e acompanha um pouquinho deste ritmo escolar. Oxalá seja para todos um bom ano pastoral, com muita energia, que depois das férias tenhamos um bocadinho de vitalidade e de vontade e de novos pensamentos positivos e nova energia positiva, que também é importante para ajudar a vencer as amarguras, as dificuldades que às vezes também nos atormentam, não é? A energia é muito positiva. Recordo-me, devo partilhar que ainda ontem, quando lhe enviei mensagem dizer que íamos retomar o nosso programa, me perguntou se estava com energia, não é? Portanto, isso de facto é determinante, que cada um de nós esteja com aquele pulsar forte para um novo ano, um novo ciclo, para esta caminhada. Exatamente, a atitude do vencedor tem que ser essa. Se a pessoa começa o ano já derrotado, o caminho vai ser difícil. Portanto, oxalá todos também sintamos essa vontade, essa alegria e essa força interior para que efetivamente o que vem para a frente seja realmente bom e que seja ajuda para todos e que vençamos tudo aquilo que seja contrariedade e os nossos sonhos também se possam ir concretizando. Ver tudo com um olhar mais positivo e otimismo é sempre mais facilitador. E muito importante, porque acontece-nos aquilo que nós levamos dentro. Quando eu levo negatividade dentro, vai-me acontecer negatividade. Se eu levo positividade, uma visão otimista, as coisas vão correr bem. Então é muito bom sermos capazes de ir à procura dessa visão. Muito bem. Seu Padre, vamos então olhar para a liturgia deste domingo. É o 23º domingo do tempo comum, ano B, em que seguimos o Evangelho de São Marcos. Mas já lá vamos dizer a todos que estamos em direto também em formato vídeo através do Facebook da Rádio Boa Nova, onde também nos podem deixar alguma mensagem, questão, sugestão. Estamos abertos à interatividade por parte de todos aqueles que nos acompanham. Portanto, podem nos seguir quer aqui na rádio, quer também através do nosso Facebook. Senhor Padre, antes de entrarmos propriamente então na liturgia e para que nos possa explicar melhor a palavra de Deus do próximo domingo, vamos aqui também olhar um bocadinho para aquilo que está a acontecer à nossa volta no mundo, em particular no Afeganistão. Todos os dias estamos a ser bombardeados com imagens nada agradáveis, notícias nada agradáveis sobre o que está ali a acontecer. Como é que a Igreja olha para toda esta situação? Realmente é um olhar de dor e de ver que tantas pessoas vivem situações difíceis. Ainda agora lia que ainda não há governo no Afeganistão, que se prepara uma crise humanitária muito difícil de gestão das coisas. Mas além disso também está esta insegurança de saber o que é que vai acontecer àquele povo. São 30 milhões de habitantes, se estão sujeitos a esta lei islâmica terrível e opressora, ou se vem um bocadinho mais aberta e mais respeitosa, sobretudo com as mulheres, com as crianças, com a educação. Nós estamos assim um bocadinho nesta angústia, não é? Mas a minha reflexão era que o coração de Deus abarca a humanidade inteira.
E nós já nos habituámos a ver e a ver as coisas más, olhamos, seguimos para a frente como se não fosse nada. No coração de Deus há esta dor pelo pecado do mundo, pelo sofrimento do mundo. Deus sofre estas negatividades que acontecem. E por isso também que a nossa sensibilidade, que este ver o sofrimento dos outros não nos faça mais indiferentes ao sofrimento, mas talvez mais sensíveis também ao sofrimento que acontece à nossa volta, para que o nosso coração não seja frio e indiferente, mas seja um coração aberto e que sofre com aquilo que sofre. Muito mais não podemos fazer. O Papa até dizia, curiosamente, que nos convidava a fazer oração e jejum pela paz no Afeganistão. No fundo, isso quer dizer uma preocupação que também nos habite, que também entra dentro de mim. É pelo Afeganistão, mas depois é por todos aqueles que sofrem. E é muito bom que o cristão tenha essa sensibilidade, porque o olhar de Deus, quando digo Pai Nosso, é Pai de todos. E o olhar de Deus, o coração de Deus, sente todo este sofrimento do mundo e concretamente deste povo, agora que estão em crise e sem nem segurança de ver o que é que vai acontecer. E não podemos pensar que não há nada connosco, não é? Exatamente, porque algo também é connosco. Exatamente. Sr. Padre, já falámos sobre isso logo no início, portanto, damos início a um novo plano pastoral na Diocese de Coimbra, que é muito centrado sobre os jovens. Aliás, também estão a preparar as Jornadas Mundiais da Juventude, não é? Portanto, aqui este papel, esta missão importante de cativar cada vez mais jovens e de os envolver na vida da Igreja. Exatamente, então o plano pastoral da Diocese de Coimbra para os anos 2021-2024 tem justamente como tema Jovem, levanta-te, Cristo vive. E é um olhar para a juventude, para a pastoral da juventude, para a participação dos jovens na vida da Igreja, para a pastoral vocacional, olhar para uma juventude que infelizmente está um pouquinho afastada da vida da Igreja. Por um lado, talvez tenham diminuído a quantidade de jovens aqui existentes nos nossos ambientes, mas também um pouco compromisso para com a Igreja. E o problema não é só dos jovens. Os jovens são criados numa família, numa comunidade, e o que acontece é que quando os pais, quando a comunidade se afasta, se desinteressa, se faz distante, os jovens seguem esse ritmo. E então vemos neste momento realmente a necessidade de olhar mais para os jovens no sentido de lhes anunciar a boa nova. O jovem também tem direito à esperança, à alegria, à certeza que Deus o ama, encontrar um sentido para a vida, descobrir que ele não vive só para si mesmo, nem para a sua satisfação das suas necessidades, mas tem uma missão importante a realizar também neste mundo. Então temos este desafio para que nestes próximos anos, nas nossas paróquias e na Diocese de Coimbra, o olhar para os jovens nos ajude a revitalizar a relação com os jovens, a pastoral dos jovens, o apoio aos jovens, o cativar os jovens, o entender os jovens, o tornar os jovens como elementos ativos e também de algum modo responsáveis na vida da comunidade e da Igreja, tendo depois, como diz também, esse horizonte de que temos a Jornada Mundial da Juventude que se aproxima, e oxalá seja um momento em que efetivamente possamos, que os jovens possam sentir a sua importância e a sua participação. Estes eventos às vezes também são importantes. Uma coisa é a participação habitual, dominical, que às vezes resulta um bocadinho mais difícil, mais comprometida, mas depois também estes grandes momentos, eventos em que sabem participar e que é também um modo de semear esse sentido da fé. Então iremos falando durante este tempo sobre isto mais vezes, com certeza. Muito bem, portanto aqui esta vontade de atrair cada vez mais os jovens para a vida da Igreja, portanto este é um compromisso da Diocese de Coimbra. Também, Sr. Padre, estão quase a começar as atividades pastorais. A catequese começa a partir de outubro. Exatamente, era o que dizíamos já no início, não é? Depois das férias vem o novo ano pastoral, o novo ano de catequese, que acompanha um pouquinho o ritmo escolar. A escola irá começar este mês, então nós pensamos que no princípio de outubro também recomeçará a nossa catequese e recomeçará a vida habitual das comunidades. A questão do Covid, esperemos que seja benéfica,
para todos. Tivemos aqui 2 anos um bocadinho duros, um bocadinho restringidos, temos agora as vacinas que dão um bocadinho de esperança. Oxalá este ano possamos ter um ano mais participativo, mais descontraído na questão do Covid. Ainda não sabemos muito bem, vamos ver. Oxalá sejamos capazes de a saúde pública e as vacinas e o cuidado de cada um ajudar-nos a recriar um sistema de boa relação de uns com os outros, também de participação na vida social e, neste caso, também na vida comunitária, na vida da Igreja, porque penso que é importante, não é? E faz parte. A Igreja quer ajudar-nos a descobrir um futuro de onde o horizonte é positivo, de onde o coração do homem descobre que amar é o caminho, e esse é sempre o grande desafio da Igreja, é ajudar-nos a descobrir o que é o amor, como amar o outro, como amar a Deus e como viver no amor, vencendo os critérios do mundo que não vão por esse caminho. Está a Covid, Sr. Padre, houve grandes afastamentos, não é? Até entre os próprios catequistas e os jovens e a Igreja, a ida à missa, portanto foram aqui 2 anos um bocadinho complicados, portanto é isso que é importante. Exatamente. Recuperar. Até houve alterações nos calendários das festas, não é? Habitualmente realizadas as comunhões, tudo Exatamente. Isso, portanto é preciso retomar alguma normalidade. Exatamente, nós iremos ter agora proximamente uma reunião com os coronéis da catequese e iremos então ver se para outubro se podem fazer as festas da primeira comunhão, da profissão de fé, que deviam ter sido em maio ou em junho, que não se fizeram, a ver se agora retomamos e pomos aqui um bocadinho de energia positiva, a ver se esse tal otimismo e ir para a frente e ajudar-nos, porque tivemos muito tempo com reuniões através do Facebook mas não é a mesma coisa o estar presente, o escutar, o partilhar, o viver em conjunto, o celebrar em conjunto. Porque a Igreja é isso, não é? Estar em conjunto. É a vida da comunidade, com uma família. É o encontro de todos. A família precisa deste encontro, a família cristã, a comunidade cristã necessita desta inter-relação, porque é aí que Deus se manifesta, se vive a experiência do amor ao próximo, do amor de uns para com os outros. Oxalá este ano nos seja mais favorável neste sentido, porque temos o problema de nos ir habituando a assistir pela televisão, pelo Facebook, apenas resulta distância do outro, depois transforma-se em distância da fé, em distância da Igreja. Em alguns casos. Exatamente, esse é o problema. E depois, quando nos damos conta, já a nossa fé está eclipsada, e esse é o grande problema. Portanto, há esse trabalho de recuperar toda essa... E que nos envolve a todos, não é só para o padre. Tem que ser os cristãos mais comprometidos, as pessoas que amem a Deus, pôr-nos em ação, porque é trabalho de todos. É isso mesmo. É então um compromisso para este novo ano pastoral que está agora a começar. Sr. Padre, vamos então olhar para a liturgia de domingo, dia 5 de setembro. Temos a primeira leitura do livro de Isaías. Fica-nos esta mensagem principal de que nas aflições Deus diz-nos: tende coragem, não temais. Tantas pessoas que precisam de ouvir esta expressão, não é? Esta mensagem do não temais, porque de facto há muita gente com medo no seu dia-a-dia, nos momentos mais difíceis, porque certamente não sabem que Deus está com elas e as ajuda. É verdade, é muito bonito, porque na Bíblia aparece muitas vezes esta expressão: não temais, não temas, eu estou contigo. Até os estudiosos dizem que aparecem 365 vezes, quase uma vez para cada dia, que Deus nos diz: não temas, não temas. O texto de hoje do profeta Isaías acontece no contexto do exílio do povo judaico na Babilónia. Também estavam longe da terra, abandonados, sentiam um tema até talvez bastante pior que o nosso atual, não é? E então aparece o profeta a dizer palavras muito bonitas, e até vou ler o texto, que é realmente muito belo. Dizei aos corações perturbados: tende coragem, não temais, aí está o vosso Deus. Vem para fazer justiça e dar a recompensa. Ele próprio vem salvar-nos. Então esta atitude de Deus está ao nosso lado, com estas palavras de ânimo e de coragem. Deus está perto, parece que está longe, não está perto, não temas, Ele está contigo. Ele vem para pôr as coisas no seu lugar. Então diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um veado e a língua do mudo cantará de alegria. As águas brotarão no deserto,
e as torrentes na aridez da planície. A terra seca transformar-se-á em lago e a terra árida em nascentes de água. Portanto, até é um bocadinho poético esta imagem. No fundo, o que é? Tudo aquilo que é negatividade, que é mau, vai se transformar em fonte de vida. Porquê? Porque Deus atua, e quando Deus atua, brota naquilo que parecia impossível. Renasce nova vida, renasce nova confiança, renasce novo amor, renasce a esperança, renasce a experiência interior de que não estamos abandonados, mas que Deus está connosco. E por isso então esta grande expressão do Senhor, hoje dirigida a cada um dos nossos ouvintes, a mim, à Liliana, a cada um: tem coragem, não temas, Deus está contigo, Ele está presente, Ele vai transformar tudo aquilo que é negativo em positivo. O que é necessário? Abrir o coração a Deus, escutar, deixar que essa palavra entre no nosso coração e no nosso coração se transforme em nova energia, em nova abertura, em nova confiança, em nova certeza de que poderão os dias vão seguramente ser melhores, que há um caminho novo para trilhar e que Deus está connosco justamente para nos ajudar a conseguir esse novo caminho. Não vale é só socorrer ou tentar socorrer-se de Deus na hora da aflição, não é? Deve ser sempre. É, exatamente. A gente às vezes faz de Deus. E depois queremos as respostas muito rápidas e queremos logo ali o milagre a acontecer. Às vezes pensamos que Deus é uma aspirina. Pois. Dá-me a cabeça, dá-me um problema, uma aspirina e fico melhor. E Deus não é propriamente isso. Deus é alguém que nos ama, que nos acompanha dia após dia. Não é só para quando eu tenho dor de cabeça, é para quando eu estou bem, quando eu estou mal, quando eu necessito. Deus está sempre presente. É o Deus como um pai que está com o seu filho sempre, nos momentos bons e nos momentos maus, e está ali para dar-nos a mão e hoje diz: tem confiança, não temas, eu estou contigo, eu não te abandono. Vou transformar todas as coisas negativas em positivas, como eu dizia aqui. E onde havia terra árida, tudo seco, vai nascer uma fonte de água. Vamos lá, coragem, e põe-te aí com o coração aberto, que vais ver. Então, para mais neste contexto de início do novo ano pastoral, vai ser um bom ano e vai haver aqui água fresca a jorrar, que há de ser fonte de alegria para todos nós. Muito bem, Sr. Padre, esperemos que seja assim, é essa a vontade de todos. E que eu seja o primeiro a vivê-lo em mim mesmo. É isso mesmo. Não é só dizer para os outros, é para todos e cada um de nós. Cada um deve vivê-lo na sua forma particular. Avançamos então na liturgia, temos a segunda leitura da carta de São Tiago, que nos diz que Deus não faz acepção de pessoas, portanto todos são iguais aos seus olhos. Exatamente, isto é muito interessante, porque nós fazemos acepção de pessoas. Nós parece que um é melhor e outro é pior, e fazemos o nosso juízo, e este ajudamos àquele não, com este eu estou com aquele não, este eu preocupo-me com aquele não. Então o Senhor vem dizer esta grande frase através de São Tiago, não é? No fundo é: para Deus todos somos seus filhos. Nem homem, nem mulher, nem rico, nem pobre, nem sábio e inculto. Não, olha, para Deus todos são filhos. Cristo morreu na cruz para salvar a todos os homens, a cada um. Então São Paulo faz esta afirmação. Porquê? Porque ele viu que na comunidade havia diferenças. E o texto é muito claro, há diferenças. E ele vai dizer então: olha, e se Deus tivesse que preferir alguém, prefere o pobre e o humilde. E então o que é que ele diz? Quer ver? A fé em Nosso Senhor Jesus Cristo não deve admitir a acepção de pessoas. E faz aqui um exemplo, como se fosse de hoje. Portanto, isto era no século I. Pode acontecer que na vossa Assembleia entre um homem bem vestido e com anéis de ouro, e entre também um pobre mal vestido. Talvez olheis para o homem bem vestido e lhe digais: tu, senta-te aqui em bom lugar. E eu, pobre, tu fica aí em pé. Ou então, senta-te aí abaixo, ou no estrado dos meus pés. Não estareis a estabelecer distinções entre vós e a tornar-vos juízos em maus critérios? Escutai, meus irmãos caríssimos, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que Ele prometeu àqueles que o amam? Então, estranhamente, o critério de Deus é diferente desse critério. Nós reconhecemos aquilo que é o valor humano, entre aspas, este ser rico, este ser mais culto, este ser mais importante. Deus escolhe o pobre, bem-aventurado o pobre no seu coração. O pobre quem é? Aquele que é pobre material, por um lado, mas aquele que é pobre também no seu coração, no seu interior. O pobre não se agarra na sua riqueza. O pobre tem o coração aberto para acolher
para ser ajudado e para ajudar. O pobre é aquele que necessita da presença do outro, neste caso da presença de Deus, e descobre que não pode tudo, não tem solução para tudo, o seu dinheiro não é o critério de tudo, não. Na humildade ante Deus, quer acolher e receber aquilo que verdadeiramente precisa, que é, no fundo, este caminho do amor, de ser amado e de amar. Então aqui Deus não faz exceção de pessoas e convida-nos a ter a atitude do pobre. A humildade. Ora, da humildade. E sem humildade não podemos ter acesso a Deus. No orgulho, o orgulho é o contrário. Portanto, este ser pobre espiritualmente, mas também aprender do pobre material. O pobre material é aquele que necessita, aquele que não pode, que não tem força, que não tem... Então, respeitar o pobre e aprender a ser pobre interiormente, através da humildade e através do coração generoso, de ser capaz de abrir a mão para ajudar aquele que é necessitado. E a Igreja, neste sentido, é muito importante. Portanto, na Igreja não há diferença entre homem e mulher, não há diferença entre pobre e rico, todos são iguais, porque Deus não faz exceção de pessoas, não escolhe um desprezando o outro. E se tivesse que olhar para alguém, no coração de Deus tem um lugar particular o pobre, que é o humilde, que é o simples, que é o interiormente aberto. Portanto, também nós não devemos fazer a exceção de pessoas, não é? Devemos tratar-nos todos por igual, é isso que Exatamente. Deus também espera de nós. Exatamente, é? E a gente às vezes falha, e eu também falho. E então é sempre esta voz profética da Sagrada Escritura que diz: olha, estás a proceder mal, atento e não faças assim, porque para Deus todos são igualmente importantes. É por isso que é importante ir à missa, não é? Frequentar assiduamente a missa, rezar, para podermos recolher e interiorizar esse ensinamento. Exatamente. Ir à missa é importante também para escutar a palavra de Deus. A liturgia da palavra, a mesa da palavra de Deus, escutar a palavra de Deus para que o meu interior mude. O problema é que nós às vezes vamos à missa, entramos e saímos na mesma. Não ouvimos nada. Não ouvimos nada, porque já vamos concluir. Mas isso não é o pobre. O pobre vai à procura de alguma palavra. Ou seja, ouvimos, mas não assimilamos, não é? Estamos ali a cumprir, mas não, o pobre vai à procura de algo que o anime, que lhe dê valor, necessita de uma palavra de conforto. Ir à missa é fundamental, a liturgia da palavra, a homilia, que é a explicação dessa palavra, para ver se Deus, efetivamente, durante a semana me acompanha. E então, participar na Eucaristia é alimento para a semana. É o alimento da fé, que me vai transformando pouco a pouco. Agora, se eu vou à Eucaristia, sair, o que é que mudou em mim? Não mudou nada. Passei ali uma hora e não mudou nada. Então não fui pobre, não estive bem, não estou a cumprir, quer dizer, não estou com a abertura interior que necessito para que Deus atue. Porque Deus está ao meu lado, como dizia então a primeira leitura de hoje. Não temas, Deus está contigo. Ora, abre o teu coração, escuta o que Ele te diz e vai com essa palavra dentro de ti. E então sim, a terra árida será fronde, brotará uma nascente de água. Agora, se eu vou com o coração fechado, não entrou nada, como uma pedra no meio do rio, não entrou nada. Se eu for como esponja, empapo. E então fico ali com ânimo e com força. A pedra no rio, pronto, está lá, tirou, não entrou nada, não é? Então temos também a necessidade de efetivamente abrir o nosso coração para que a palavra de Deus nos possa renovar e nos ajuda a um caminho interior. Muito bem, Sr. Padre, é de coração aberto que devemos estar na nossa vida sempre. Agora, olhando para o Evangelho, Jesus cura um surdo mudo, portanto, aqui, e como é hábito sempre, o Evangelho a corresponder à primeira leitura, em que na primeira leitura Deus nos diz: tende coragem, não temais, e aqui a provar que de facto Jesus está connosco e ajuda a transformar o negativo no positivo. Realmente o caminho é este. Normalmente nas leituras do domingo segue-se o Evangelho de São Marcos, neste caso. Agora há este episódio, depois há outro, e depois a liturgia vai procurar uma leitura que corresponda a essa mensagem do Evangelho, que é como dava a dizer então hoje, este Jesus que cura, que salva, que transforma. O episódio é muito simples. Havia um surdo mudo e depois Jesus, pediram que o curasse, foi e quis curá-lo. E fez-lo de um modo muito curioso, porque diz que lhe tocou com os dedos nos ouvidos e com saliva tocou na sua boca. E disse: Éfata, abre-te. E ele começou a ouvir e a falar. Curiosamente é um gesto que existe também no batismo. Também este rito do Éfata.
em que se pede a bênção de Deus para os ouvidos, para que a pessoa escute a palavra de Deus, e para a boca, para que possa falar e possa dar testemunho da palavra de Deus. Portanto, este gesto, este efatá, abre-te. E o que é que Jesus faz? Isto dá a ideia da criação do mundo, faz-me recordar o que aconteceu na criação do homem, melhor dizendo, quando fez o homem, no capítulo 2 do Gênesis, diz que fez um boneco de barro, soprou-se sobre esse boneco e ele tornou-se um ser vivente, com o Espírito de Deus. E aqui Jesus parece que vem corrigir algo que não ficou bem. O homem não falava, então toca com a sua própria saliva. Quer dizer, no fundo tu tens a presença de Deus em ti, tens o sopro de Deus, mas tens o ser de Deus está em ti, este dom, e isso faz-te falar também neste sentido, falar de Deus aos outros. E tocou-lhe no ouvido, parece que tens aí um problema, e ele começou a ouvir. Portanto, é como essa nova criação em que o Senhor nos está a purificar, a retificar naquilo que aconteceu mal no nosso caminho, para darmos justamente esse sinal da presença do Reino de Deus, em que tudo transforma, tudo cura, e dá-nos a capacidade, voltando a esse gesto do batismo, de poder escutar a palavra de Deus. Temos necessidade de escutar, porque se eu não escuto, eu não conheço. O escutar vai até ao coração, não é só uma atitude intelectual da mente. Este surdo-mudo acaba por ser cada um de nós que tem os ouvidos fechados para a palavra de Deus e a boca fechada também para transmitir essa palavra. Ora, exatamente. A gente olha sempre para os outros. Quem é o surdo? Sou eu, que necessito que o Senhor me toque para que eu possa escutar, que me purifique para que eu possa falar. Porque se o Senhor me fizer este mesmo gesto, esta mesma atitude, me disser esta palavra, efatá, abre-te, então de repente eu posso escutar e posso entender a palavra de Deus, e posso falar e dar testemunho da minha fé, e posso ajudar os outros. Então a vida cristã tem muito este dinamismo missionário, que o Papa sempre diz. Somos discípulos e missionários que testemunhamos a nossa fé, chamados a levar aos outros. Mas em primeiro lugar tenho que me deixar transformar, tenho que deixar que me aconteça em mim, que sou eu próprio a quem o Senhor diz estas palavras. E se eu o faço nesta interioridade com um pouquinho de fé, de repente sou capaz de entender que Deus está comigo, que Deus me diz: tem coragem, não temas, confia, eu vou te acompanhar. Vais ser grande porque vais transformar a tua negatividade em positividade. Aquilo que para ti era, olha, já quase desespero ou fracasso, vai ser aqui fonte de vida nova, e és capaz de também dar para os outros. E por isso é tão importante na vida cristã o testemunho da fé para com os outros. Quando eu testemunho a fé ao outro, essa fé renasce dentro de mim. E voltando ao início também da questão dos jovens, não é? Dos jovens que estão afastados da igreja, da vida da comunidade, o que é que precisam? De escutar, de serem convidados, que o pai e a mãe, a família digam: vá, anda, vamos também nós participar. E então está a acontecer isto, então, a abrir os meus ouvidos, a abrir a minha boca, e de repente então aí temos possibilidade de uma igreja que se renova, não de uma igreja que se vai diminuindo e parece que é só para uns poucos sobreviventes. Não, a igreja é para todos. Então temos que criar dinamismos de nova evangelização, de novo renascer, e este é talvez o momento oportuno para isso. Estamos no início do ano, vamos então todos ganhar este sentido positivo de poder acolher o Cristo que nos cura o meu ouvido, cura a minha boca, para eu poder escutar e para eu poder falar no seu nome. É a energia, não é, Sr. Padre? Então, se é a energia da fé, então isso é o melhor que é. Muito bem. Devo dizer que está a ser para mim um programa muito interessante. É um gosto perceber também as explicações que tem para partilhar connosco, Sr. Padre, mas temos que avançar. E para a sugestão musical de hoje, o que é que tem para nós? Pronto, então, olha, como falávamos na juventude, como falamos nos jovens, também temos aqui o nosso COT, que é o Grupo Territorial de Albergue do Hospital e Tábua, que está também em ação. Então víamos de novo à Jornada Mundial da Juventude. Já aqui escutámos a versão portuguesa, dizer que há muitas outras versões. Há a versão oficial em espanhol, em italiano, em francês, em alemão. Também já há uma versão em chinês, muito interessante. Mas hoje sugeriria a versão latino-americana, portanto feita também no contexto cultural,
que falam espanhol, mas também com alguma particularidade própria. Então vamos escutar esta alegria de ser jovem, à pressa em poder acolher o Senhor, em poder também descobrir que somos jovens e que os jovens têm algo grande para receber e para oferecer ao mundo e à Igreja. Então ficamos com esta versão latino-americana do hino da Jornada Mundial da Juventude. Estamos já a ouvi-la em som de fundo. É também interessante quem possa aceder ao YouTube e ver também este vídeo que acompanha esta música. Vamos ouvir. Eso que haces y que no te deja reír y amar. No mires atrás, no digas que no, oye tu corazón y sigue sin miedo en esta misión. Todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. Fue María quien primero acogió esa gran sorpresa de vida sin fin. Simple y dócil aceptó recibir tan grande misterio de un Dios que está siempre por ti, por mí. No puedo callar, no puedo dejar Y cantar, de cantar mi Señor. Cuenta conmigo, ya no callaré. Todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. Sin dudar jamás de esta misión, María tan joven con prisa salió de su casa y a la montaña subió a ver a Isabel. Saludo aquí, encontró comunión. El fruto bendito, pues Él es mi Señor. Yo también quiero oír. Porque has creído, serás muy feliz. Todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. Sr. Padre, dá gosto, não é? Ver todos estes jovens mobilizados em torno desta iniciativa. Isto até faz bem à alma. E nesta versão muito interessante. Tem jovens e um padre jovem a cantar com eles. É verdade, Era a voz masculina. É verdade. Portanto, é uma boa harmonia e é isso também desejamos, que evidentemente os jovens e a Igreja, neste caso o padre, possam fazer um caminho juntos, o que é muito interessante, e por isso gostei muito desta proposta que veio da América Latina. Eu também gosto muito, obrigada, e certamente quem nos está a acompanhar também está a apreciar muito esta boa energia transmitida por estes jovens. Sr. Padre, estamos a terminar o nosso programa de hoje, no arranque, mais uma temporada, não é? Exatamente. Das nossas palavras de esperança. Obrigada por ter estado connosco. Foi um gosto, obrigado a Liliana também, e obrigado a todos os nossos ouvintes, que tenham um bom início de mês de setembro, muita vontade, sobretudo aqueles que são estudantes, que agora começam todas as atividades escolares, também a atividade pastoral nos nossos grupos, nas paróquias. Que seja um bom ano para todos e que, como dizia a primeira leitura, não temas, Deus está contigo, ânimo e coragem. Deus quer fazer aqui grandes transformações, quer abrir os nossos ouvidos, a nossa boca,
todos iremos testemunhar a Cristo. Obrigada pela sua mensagem, Sr. Padre. Muito obrigada. Terminamos assim o nosso programa Palavras de Esperança. Até um próximo programa. Marcamos então o encontro para a semana. Este é um programa com reposição no domingo e fica também disponível no site da Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.